Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E esse é o momento ao qual nos preparamos, para a palestra e também para os passos logo após. E é o momento de nós fazermos a nossa prece inicial. Então, nesse momento, vamos fechar levemente nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai. E nesse momento, pedindo a Ele que nos ampare, nos dê a força necessária para que possamos seguir a nossa jornada. Todos nós temos dificuldades, sim, meus irmãos. Não é que cada um tenha uma maior que a outra, mas são necessidades que temos para enfrentar. Cada um a seu modo, mas sempre lembrando que o Pai nos colocou um anjo da guarda ao nosso lado. E é neste momento que nós devemos buscá-lo, através da prece, dos bons pensamentos. E com certeza nós teremos o caminho para ter a nossa tranquilidade que tanto nós buscamos. Não vamos desanimar, vamos acreditar que sim, é um momento da evolução. E a evolução muitas vezes tem sacrifícios. E esses sacrifícios são momentâneos, meus irmãos. Tenham fé, coragem, com certeza, cada dia será melhor do que o outro. E que Deus abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Quando a gente é escolhido para fazer uma exposição, a gente recebe o tema e a gente, ao longo do tempo, a gente vai organizando o pensamento para saber como a gente vai conduzir esse tema. E não é coincidência, não é auxílio da espiritualidade e do Pai, que sabe o que a gente precisa falar e nos vai colocando ideias na nossa mente para que isso aconteça. E quando o departamento preparou o tema, caiu para mim o tema coragem, baseado no prefácio do livro Coragem. Esse livro foi escrito em 1972, ou seja, há 54 anos, e eu tenho uma história com ele, porque eu não sei como foi parar em meu poder um livrinho pequenininho, daqueles de leitura diária, tipo um Minuto de Sabedoria, e era um livrinho, esse livro no formato pequenininho. E eu passei a usar esse livro na prática do Evangelho no Lar já há muitos anos. Ele já está meio capenguinha. E aí, cada leitura que eu fazia, eu achava aquele texto fenomenal, impressionante. Aí eu dava uma dobradinha, não sou de fazer isso, porque eu acho o livro uma coisa preciosa, dava uma dobradinha assim no canto da página, tipo para marcar, aquele texto estava ali. Aí, na semana seguinte, lia o Evangelho, a gente lê vários livros durante o Evangelho no Lar, cada trechinho de vários livros, e aí eu pegava o livrinho Coragem, lia, gente, esse texto aqui é fantástico, aí dava outra marcadinha. E foi assim passando, o meu livro inteiro estava marcado, todas as páginas estavam dobradinhas. Aí eu disse, eu preciso comprar esse livro grande, porque... E eu sempre recomendava ele na prática do Evangelho, quando eu fazia atendimento fraterno, olha, tem um livro muito bom, que é um livro para a gente ler todo dia, é um livro muito que reforça o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa fé. Comecei a recomendar o livro. E aí ele veio numa edição em tamanho maior, e eu uso ele para estudar, porque aí as letras são maiores, eu vou marcando assuntos interessantes, né? E caiu para mim falar sobre o livro. E nesse pensamento tem um texto que eu já li várias vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem também, eu pelo menos tenho no Evangelho partes que me são muito especiais. E talvez porque em momentos que eu precisei, esses trechos me fizeram, renovaram esse meu ânimo. E aí um desses trechos é o item A Melancolia, do capítulo 5, que é Bem-aventurados e aflitos. Eu vou ler para vocês, que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Então diz assim:
Sabeis que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Às vezes não acontece isso com a gente. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Às vezes, em alguns momentos, a nossa vida está tão difícil que a gente podia acabar logo, né? Esse momento, essa vida. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez e o abatimento em uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo e atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão, de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E muitas vezes a gente acha que as nossas tarefas são pequenas. E a gente nem imagina quão grandes elas possam ser diante da onde nós estamos inseridos. Que exemplos nós podemos ser, que estímulos nós podemos dar. E se no curso desta prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, no momento certo. E vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve Bordeaux. E esse texto fala exatamente dos desânimos, das inquietações, das dificuldades. E lá diz que a felicidade plena não é deste mundo. E o que a gente está passando aqui é temporário como é a vida terrena. E que a verdadeira felicidade está no mundo dos espíritos. O prefácio desse livro, então, na contracapa, ele diz assim: benfeitores espirituais, domiciliados na vida maior, nos oferecem neste livro um tesouro de bênçãos, revigorando-nos as forças para facear, para enfrentar os problemas do dia a dia. E para que a gente entenda o que é coragem, qual que é o... Eu já falei para vocês que eu amo o dicionário, né? Só não é um livro de cabeceira porque às vezes ia ficar sem contexto a palavra seguinte, né? Mas se tivesse um encadeamento de uma palavra com a outra, eu acho que seria um livro de cabeceira. Origem da palavra coragem. A raiz da palavra é cor, que quer dizer coração. Significa agir com o coração ou ter um coração forte diante dos desafios. É a força do espírito que vos ajuda a enfrentar o perigo, o medo ou as grandes dificuldades. Ter coragem não é deixar de sentir medo, mas sim decidir agir, seguir em frente, mesmo quando a gente está com medo. Tipos de coragem. A coragem física, lutar ou resistir a uma dor do corpo. Uma coragem moral, força para dizer a verdade, independente, quão difícil isso possa ser. Uma coragem emocional, para superar perdas e tristezas, ou pedir ajuda
quando necessário. Ou seja, deixar o nosso orgulho de lado, se mostrar humilde e dizer, eu me sinto fraco, eu tenho medos a enfrentar, eu preciso de ajuda. Isso é ter coragem. Deus, que é nosso Pai Criador, que tudo sabe, tudo vê, conhece as nossas individualidades, sabe a dor que cada um de nós está passando, sabe os problemas que passam nas nossas mentes, as nossas dúvidas, às vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de ânimo, de vontade de resistir, de se entregar, de jogar a toalha. Ele sabe de tudo isso. E como um bom Pai, justo, amoroso, misericordioso, Ele coloca à nossa frente todas as possibilidades de vencer aquilo que nos aflige. Ele mostra um leque de maneiras da gente sair daquele momento que a gente está passando, por mais difícil que ele possa ser. Por quê? Porque nada é injusto. Nada é jogado aleatoriamente como os pingos da chuva, que a gente não sabe aonde vai cair. Não, tem uma razão de ser as dores que a gente passa, porque fazem parte daquilo que a gente precisa estimular para crescer aqui ou acolá, moralmente, nesse ou naquele sentido. Então, quando a gente entende isso, que Deus tudo provê, e aí a gente lembra da passagem do Evangelho que diz, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas eles vão ter a forma da flor, a forma os pássaros não semeiam, mas sempre vão ter alimento, que é a passagem do Evangelho. Ou seja, fala sobre a providência divina. E nós, quando analisarmos a nossa vida intensamente, olhando passo a passo, a gente vai enxergar esse caminho de bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Ele sabe da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos problemas, das nossas doenças, mas Ele nos dá os meios da gente crescer, da gente vencer e a gente chegar ao nosso objetivo maior, que é evoluir moralmente. E quando isso acontecer, a gente vai ter evoluído moralmente e a gente vai estar exercendo com plenitude o sentimento maior, que tudo corrige, que tudo transforma, que é o amor. Para isso que a gente está aqui. Para passar por tudo isso, para aprender a amar de forma incondicional. E, em relação a Deus, o que a gente faz? A gente roga, a gente reza, a gente pede, a gente implora. E a gente está sempre se dirigindo a Deus, muito mais vezes pedindo, que obviamente é uma maneira da gente se dirigir a Deus, do que agradecendo. Que a gente agradece também. Mas a gente acaba, se a gente botasse numa balança, a gente pede mais do que agradece. Mas isso não tem problema. E Deus não se incomoda com isso. Quer dizer, eu acho, né? Vamos lá. Então a gente pede, por exemplo, saúde. Deus me dê saúde, a gente até diz, né? Que Deus te dê saúde, porque o resto a gente consegue, a gente fala assim, né? Feliz aniversário, que Ele te dê muita saúde, que o resto a gente batalha, a gente fala essas coisas assim. Será que a gente cuida da nossa saúde? A gente pede a Deus saúde, mas vamos lá. A gente tem algum vício? A gente fuma, a gente bebe, a gente não pratica exercício, a gente come de forma desmedida, a gente sabe que esse ou aquele alimento não é bom para a saúde, mas a gente come mesmo assim, porque é bom, é como remédio, aí a gente não está cuidando da nossa saúde. Se eu tenho uma doença, eu vou lá no médico, o médico prescreve, o remédio tem que tomar assim, 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 assim. Às vezes tem de graça no postinho, eu não vou lá pegar. Não. Tenho pressão alta e não tomo remédio da pressão. Aí vou para o pronto-socorro passando mal com AVC. Por que não tomei o remédio da pressão nem do diabetes? Mas eu pedi a Deus saúde. Mas eu não cuidei da minha saúde. Tá? Sabe que a gente está se espiritualizando, que também promove saúde? Estou tendo um momentinho de agradecer a Deus, de me dirigir a Ele em prece, em oração,
agradecer a Jesus a companhia fraterna de todos os dias, agradecer a Deus que nos proveu um anjo da guarda. A gente tem que ter esses momentos, os momentos de frequentar o nosso templo espírita, como nós estamos aqui, o nosso templo religioso, se eu escolher outra religião. A gente precisa desse momento. E naquele momento que a gente está aqui, a gente está prestando atenção na oração, na leitura, nesses textos que falam sobre essa evolução moral. É o momento de espiritualizar-se. E já está lá nos alfarrábios, nos protocolos, nos algoritmos que ter uma religião praticada promove saúde. Mas eu quero fazer saúde, mas não pratico a minha religião. Eu não estou cuidando da minha saúde, tá? E a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Porque aí a gente se sente mais capaz de fazer tudo que a gente tem que fazer e de cumprir a nossa missão. A gente roga a Deus as bênçãos da paz. Que a paz de Jesus esteja convosco, que você tenha paz na sua vida. Mas para ter paz, a gente cria necessidades que a gente não precisa. Aí a gente tem que pagar o carnê, a prestação, aí eu fico devendo isso, eu fico devendo aquilo, eu me assumo um montão de compromissos que eu não posso cumprir, aí eu não consigo dormir pensando nas coisas que eu tenho que fazer e não consigo. Ou seja, é o contrário da paz, né? A gente vive reclamando da vida porque isso não está bom, porque isso não isso, porque isso aquilo, mas eu queria ser assim, mas eu queria... A gente passa a vida reclamando. Ou seja, a gente promove a falta da paz. Sempre que a gente para um pouquinho durante o dia para não fazer nada, para só respirar, tomar o chimarrão olhando o passarinho, jogar uma querelinha para ficar olhando os passarinhos, né? Se quem tem casa, né? Por quê? Porque isso promove o desligar do pensamento, desacelera o nosso coração, diminui a pressão arterial, serena o pensamento. A gente está cultivando a paz, né? Então, para que a gente precise da paz, que é o alicerce de todo o equilíbrio, a gente tem que procurar a paz. E, em vez de cultuar a discórdia, promover a concórdia. A gente suplica o afeto. Nós que estamos aqui dentro da doutrina dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos tem uma parte que fala das leis de Deus, das leis divinas e das leis naturais. E uma delas é a lei de sociedade e outra a lei do amor. Então, essas duas leis nos mostram que nós somos seres gregários, que a gente foi criado para conviver, para estar junto. E o afeto não significa o afeto só homem, mulher, parceiro, casal ou outras formas de amor, mas que nós tenhamos convivências, relações, proximidades, que nós não nos isolemos em cavernas dentro das nossas casas, que a gente conviva, que a gente troque experiências, que a gente, na dificuldade, trocando experiências, a outra pessoa pode me ensinar, eu posso ensinar o outro. Isso é afeto. A gente tem que buscar essas amizades, as convivências, as experiências interpessoais. E a gente está fazendo o quê? A gente está cuidando do outro? Ou a gente está sendo egoísta? Porque quando eu sou muito egoísta, eu afasto o afeto, porque eu só penso em mim. O afeto significa que eu tenho que pensar no todo, no conjunto, no outro, tá? A gente perdoa. A gente pede desculpas quando a gente faz uma coisa errada. Porque quando a gente não pede desculpas, faz uma coisa errada, a gente afasta o outro. E aí a gente está mandando o afeto embora, tá? A gente agrega ou a gente afasta? E o afeto é o refúgio sublime. Por quê? Quantas vezes a gente está precisando de um abraço, desse porto seguro? E se a gente não tem afetos, quem que vai dar esse abraço?
vai dizer, vem que eu te amparo na caminhada, vem que eu vou ser a tua muleta, a tua bengala, o teu ombro amigo. Então a gente tem que cultuar os nossos afetos, porque é refúgio. A gente pede a compreensão, pois a compreensão é a base da segurança. A gente quer que os outros nos compreendam. A gente quer que os outros nos tolerem. Mas a gente compreende as dificuldades do outro, a gente compreende e aceita o jeito do outro ser, que é a indulgência, que é uma virtude que a gente veio para aprender. A gente roga a Deus, a gente pede a Deus o privilégio da liberdade. E a liberdade, Paulo de Tarso já dizia, eu tudo posso. Isso é ser livre. Mas nem tudo me convém. É uma liberdade que eu tenho que entender que eu posso fazer. Mas será que essa minha ação vai prejudicar alguém? Será que essa minha ação vai ter que consequências? Será que essas consequências vão ser danosas, vão ser incômodas, vão ser sofridas? Então, a liberdade não significa poder fazer tudo. Mas a liberdade é uma bênção. Aquilo que eu falei que Deus nos dá o leque de oportunidades, a liberdade se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a possibilidade de eu escolher os caminhos que eu quero percorrer. E se eu conheço as leis de Deus, eu vou entender que nem todo caminho me será viável ou seguro. Porque eu posso prejudicar pessoas, eu posso pisar em pessoas para atingir o meu objetivo. E aí eu não estarei sendo fraterno, bondoso, amoroso. E aí ele diz assim que a liberdade é a força que mede o nosso aprimoramento. Se eu tenho a possibilidade de escolher os melhores caminhos, eu não tenho a possibilidade de escolher o progresso? Ou eu vou escolher estagnar e ficar sentado enquanto os outros vão progredindo e eu vou ficando aqui? Aí daqui a pouco, todas as pessoas que escolheram bem e que fizeram bom uso dos seus livres arbítrios, não sei se é assim que chama, aí aquelas pessoas vão reencarnar num mundo melhor. E eu que fiquei sentado, esperando, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de me esforçar, eu vou continuar aqui nesse planeta de expiação e provas. Então, olha como o livre-arbítrio e a liberdade é mais uma bênção de Deus. Eu posso escolher. E a doutrina dos Espíritos nos mostra boas escolhas com esse conhecimento. Eu peço a proteção da simpatia. E a simpatia é o estímulo da ação. Quando eu tenho um ambiente que me é favorável, é melhor trabalhar nesse ambiente. Claro que nem sempre esse ambiente vai ser tão simpático, mas se na minha mente eu coloco que eu estou buscando isso, eu vou vencer aquele ambiente. E em algum momento o ambiente simpático, confortável, agradável vai chegar. Solicitamos o amparo da cultura e da inteligência. Instrumentos, a cultura e a inteligência trazem o conhecimento. A gente já ouviu uma frase de Jesus. Então, a verdade que Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o conhecimento. É o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, é o conhecimento das leis de Deus,
É o conhecimento da lei de causa e efeito, que tudo que eu fizer vai haver uma reação, que essa reação pode ser dolorosa, então eu vou modificar a minha ação para que a consequência seja menos sofrida. E as nossas dores do hoje não são castigos de Deus. Todas as dificuldades, vicissitudes, tudo que a gente passa hoje, que a gente, às vezes o fardo parece pesado, na verdade é a consequência de algum caminho escolhido de forma equivocada. E aí a dor é a manifestação de dizer, olha, acho melhor, vamos tentar outro caminho, para que a dor a gente não encontre lá na frente. A gente pede o socorro do trabalho. Quantas pessoas dizem, eu queria que tudo acontecesse na minha vida sem eu precisar trabalhar. Eu já ouvi isso várias vezes. Gente, eu agradeço a bênção do trabalho todos os dias. Todos os dias. Trabalhar é a melhor coisa que a gente tem na vida. Se o trabalho é remunerado, se não é, se é um trabalho voluntário, se é o trabalho de lavar a louça, pilha de louça, dá preguiça às vezes, mas se tem louça suja, tem comida, né? Se tem roupa suja para lavar, eu tenho roupa para vestir. Então, o trabalho, ele nos enobrece porque ele tira a gente da apatia, ele tira a gente da insignificância. Eu vou produzir alguma coisa, seja para mim, quando eu receber o meu salário e para minha família, seja porque eu estou fazendo alguma coisa que vai beneficiar alguém. Eu trabalho na lavanderia, eu trabalho no supermercado, eu sou professor, né? Eu trabalho na área da saúde, eu trabalho como mecânico, como pedreiro. Algum lucro e benefício isso vai promover. É um meio e é um caminho para o progresso. Então, para que a gente obtenha saúde, paz, afeto, que são as coisas que o livro citou, compreensão, liberdade, simpatia, cultura, trabalho, essas coisas todas não caem de mão beijada na nossa vida. Não caem do céu como chuva. E aí eu complemento, como neve, às vezes, em Caxias. Adoro essa frase, né? Embora eu prefira não que neve, não quero que neve. Né? Eles não vêm de forma gratuita. A gente tem que buscar. Para que a gente não se desanime. A gente precisa, então, de uma força motriz. A gente precisa de alguma coisa que nos empurre. A gente precisa de uma alavanca, a gente precisa de uma catapulta, alguma coisa que nos lance adiante e que, claro, a gente pede a Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E o que é isso que a gente precisa que seja essa força, essa alavanca, essa catapulta? Isso se chama coragem. É a coragem que vai promover tudo isso. E aí a gente vai pedir a Deus coragem, mas a gente vai se organizar também para que a coragem chegue até nós. E eu vou finalizar lendo o final do prefácio do livro, que o prefácio é essa palestra, tá? Que foi colocada para mim. O prefácio é de Emmanuel, tá? Então, isso tudo que eu estou falando é Emmanuel. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando, sitiados em todas as direções, por dificuldades e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Emmanuel, agosto de 1971, que foi quando foi o prefácio. Então, que a gente possa
lembrar dessas palavras, lembrar de quando a gente roga a Deus e que nós peçamos a Ele também coragem. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai infinitamente bom e justo que nos ampara e protege sempre. Lembrando do nosso Mestre querido, do nosso anjo da guarda, dos espíritos benfeitores que já estão aqui a derramar sobre cada um de nós aquilo que necessitamos. Agradecendo a oportunidade da vida, da reencarnação, tudo aquilo que temos na nossa existência e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta casa que nos recebe, que nos consola, que nos orienta, através dessa doutrina tão especial que é a doutrina dos Espíritos. Pai amado, derrama sobre nós aquilo que precisamos e que retornemos aos nossos lares, cheios da paz do Mestre querido, da harmonia que precisamos para conduzir as nossas vidas e cheios de muita coragem. E que assim seja.